Bom dia, pessoal. Bem-vindo todos. Hoje vamos mais a uma aula de português e espero que vocês gostem, espero que vocês estudem, tá bom? Não esqueçam de fazer as atividades e de responder o diário de estudos, ok? Nossa aula hoje, pessoal, vai voltar a ser sobre o caderninho de atividades do bem comum, certo? Aquele que a capa no início é essa e dentro vocês vão passando até eu achar o caderno de atividades 1, ok? Que é esse aqui, 1, tá bom? Na última vez que nós fizemos a atividade nesse caderno, a gente fez a página, se eu não me engano, a página 2, e foram 4 questões. Dessa vez nós vamos passar para a página 3 e lá vão ter outras 4 questões, tá bom? E essas 4 questões vão falar de quê, tio Júnior? Nós vamos ver lá, pessoal, que nessas 4 questões vão ter 2 textos e esses 2 textos são do tipo instrucional, tá certo? O que é instrucional? São textos que dão instruções, tá bom? Aqueles textos que nos ensinam ou nos pedem ou nos mandam fazer alguma coisa, tá bom? Que gênero textual é que pode ser esse texto instrucional? Pode ser a receita culinária, que ensina a fazer uma comida, as regras de um jogo, que ensina a jogar um jogo, o modo de fazer, ensinando a construir alguma coisa, certo? Então, esse tipo de texto é o texto instrucional e ele aparece nesses gêneros aqui, na receita culinária, nas regras do jogo, no manual de instrução, no modo de fazer, tá ok? Como é a estrutura desse texto? Como é que ele aparece para a gente? Ele aparece, pessoal, ele é assim, ó, ele tem as etapas. Por exemplo, numa receita culinária, tem a primeira etapa que se chama que lá, ingredientes, né? Nós vimos esse tipo de texto, nós vimos esse gênero de receita culinária. Aparece a primeira parte, são os ingredientes. Se eu vou fazer um bolo, por exemplo, então os ingredientes vão ter ovos, manteiga, sal, farinha de trigo, é, vai ter um monte de coisa lá que a gente precisa ter para fazer o bolo, certo? Qual é a segunda etapa? A segunda etapa é o modo de preparo. O que é que a gente tem que fazer com esses ingredientes todos para poder conseguir fazer o bolo? Entenderam? E ainda tem algumas receitas que tem a última etapa, que é a quantidade que serve, que é o rendimento. É o tanto de pedaço que aquele bolo tem, ou então o tanto de porções que aquela receita serve, para quantas pessoas ela dá. Tá bom? Então esse texto ele tem essa estrutura assim, ele vem em etapas e tem que ser em sequência, tá bom? O que é isso em sequência? O que ele manda fazer lá, você tem que ir seguindo na ordem que ele manda. Se você mudar essa ordem, então pode ser que dê errado a receita do bolo. Então, se ele manda você primeiro bater os ovos junto com a farinha, se você já for direto para o forno, não vai dar certo, né? Porque você vai colocar o que no forno? Tá entendendo? Então você tem que ir seguindo as etapas. Por isso que ele é feito em etapas em sequência. E o verbo, pessoal, é o verbo no imperativo. O que é que significa dizer esse verbo no imperativo? Significa dizer que ele está dando ordem. Quando ele diz assim, ó, junte 6 ovos. Então ele está mandando você juntar. Ele não está pedindo, ele está mandando. Se você não juntar 6 ovos, não vai ter bolo. Daí ele diz assim, bata os ovos junto com a manteiga e o sal. Ele está mandando, ó, bata os ovos. Então, se você não bater os ovos com a manteiga e o sal do jeito que ele está pedindo, não vai ter bolo. Tá bom? Então, por isso que o verbo é chamado de verbo imperativo. E também nós já vimos isso. É o verbo que é como se fosse uma ordem. Ele manda a gente fazer aquilo. Tá bom? E aí, como eu já disse, nós vamos fazer atividades da página 3 desse caderno 1 de português. Lembrando, ó, da última vez que eu passei uma aula sobre esse caderno, muita gente me mandou uma mensagem dizendo que não estava encontrando. Qual era a página? Qual é a página para fazer que eu não sei? Vocês precisam assistir a aula, tá bom? Aqui na aula eu digo onde é que é a página para fazer, como é que faz, eu dou dicas, eu explico. Porque se você for só fazer a tarefa sem assistir a aula, você vai ter dificuldade até de encontrar a página.
Tá certo? Então tá aqui, ó, página 3 desse caderninho. O que vocês receberam na escola, a capa é essa. Então vocês vão abrindo, vão passando as folhinhas e aqui vai chegar nessa capazinha aqui, ó. Aí quando chegar nessa capa, a atividade é na página 3. E lá, pessoal, nós vamos ver que nós vamos estudar sobre dois descritores. O descritor 14 e o descritor 22. Tá bom? Cada textozinho são 4 questões. Então, nós temos 2 questões do descritor 14 e 2 questões do descritor 22, que nós vamos já saber o que é que eles dizem. E aí, sexta-feira, tem um vídeo de correção. Ok? Então, vamos lá. Na atividade, vocês vão ver que tem lá esses 2 textos. Um texto que o título é H1, gripe H1N1, hoje não, obrigado. E o outro texto que está até sem título, ele só diz assim, ó, veja como fazer tinta invisível para mandar mensagens. Esses 2 textos, pessoal, eles estão mostrando para vocês o que você fazer. Nesse texto aqui, ele mostra o que você fazer para que você não adoeça dessa gripe H1N1. E nesse outro texto, ele mostra o que você fazer para fazer uma tinta invisível, para você mandar um bilhete, uma mensagem invisível para alguém. Tá bom? Esses 2 textos, eles ensinam para vocês a fazer coisas. Por isso que ele é do tipo, deixa eu voltar aqui, ó. Ele é do tipo instrucional, ok? Porque ele dá instruções para vocês fazerem coisas, ok? Esse primeiro texto, ele explica o que é que a gente tem que fazer para a gente não adoecer dessa gripe, né? Que é o parecido com o que a gente está vivendo hoje nessa Covid. A gente tem que ter vários cuidados de usar máscara, lavar bem as mãos, não botar a mão nos olhos nem na boca, limpar bem os alimentos. Então a gente tem que ter um monte de cuidado para não adoecer. E esse texto ele fala de uma doença, só que não é essa de agora, é de uma outra gripe de um outro vírus chamado H1N1, ok? E esse outro texto ele ensina você mandar uma mensagem oculta, certo? Uma tinta que não aparece no papel. Vocês vão ver como é que faz aqui. Bom, então lá, como eu disse, são 2 questões desse texto e 2 questões desse texto. As 2 questões sobre esse texto, ele tem lá o descritor 14 e o descritor 22. Vamos ver o que é que o descritor 14 diz. Descritor 14, ó. Inferir informação em texto verbal. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho para vocês verem, ó. Aí, ó, descritor 14, ele diz o que? Inferir informação em texto verbal. O Júnior não entendi o que é inferir. Inferir, pessoal, é vocês serem capazes de ler um texto e de tirar uma informação, mas essa informação é diferente do descritor 3. Ela não está lá no texto, não. Vocês precisam entender, vocês precisam encontrar essa informação. Tá bom? Ele não vai dizer para você, como lá no descritor 13 era uma informação explícita, lembram? Ela estava no texto, bem de cara lá para a gente ver. Nessa daqui ela não tá, ela está um pouco escondida. Então vocês precisam primeiro ler o texto e entender o que ele está falando, sobre o que é que ele está falando. E aí lá ele vai fazer alguma pergunta e você vai precisar entender para poder achar a resposta. Então, o descritor 14 ele diz isso, ó, inferir informação em texto verbal. Nós também já vimos que o que é o texto verbal? É aquele texto que é escrito da forma que a gente reconhece, dessa forma aqui, ó, com letrinhas, com palavras, ok? Ele não é aquele texto com imagens nem com gestos. Então, para fazer isso aqui, para aprender o descritor 14, é preciso que vocês treinem leitura, tá bom? Então, se vocês lerem bastante textos, vocês vão ser capazes de encontrar informações escondidas nele. Mas como assim, tio Júnior? Está escondida como? Porque não está bem clara. No descritor 13, ela aparece bem clara. Mas no descritor 14, ela não aparece assim de cara. Então, vocês têm que encontrar. Como se fosse uma palavra cruzada. Como é que chama? Não é palavra cruzada, não. Agora eu esqueci. Aquele jogo que vocês fazem, que vão completando as letras e aí encontram a palavra escondida. É palavra cruzada mesmo.
tá bom? Então vocês precisam encontrar informação no texto, ok? E o que é que fala o outro descritor, o descritor 22? O descritor 22, pessoal, ele diz isso aqui, ó. Deixa eu aumentar de novo. O descritor 22, ele diz: identificar o propósito comunicativo em diferentes gêneros. O que é que isso quer dizer, tio Júnior? Que vocês precisam saber, quando vocês forem ler um texto, vocês têm que saber para que ele serve. Qual é a função dele. É só isso? É fácil, pessoal, é só isso. O descritor 22, você tem que identificar o propósito comunicativo em diferentes gêneros. Em que são diferentes gêneros? Nos diferentes tipos de texto. Por exemplo, num poema. Qual é a função de um poema? É entreter, às vezes pode ser divertir. Não é? Qual é a função de uma história em quadrinhos? É divertir. Qual é a função de uma receita? É ensinar a fazer uma comida. Então, isso é que vocês precisam entender. Então, quando você for ler um texto, você tem que conseguir saber do que aquele texto está falando, para que ele serve, qual é a função dele, tá bom? Então, como eu disse, lá na atividade vocês vão encontrar esses dois textos e duas questõezinhas sobre esse texto, a questão 5 e a questão 6. E aí, sobre esse texto, vocês vão encontrar a questão 7 e a questão 8, tá bom? O que é que vocês têm que fazer? Lembrando novamente, vocês têm que saber o que? Encontrar informação em um texto verbal. Inferir é você encontrar ela. Ela está lá um pouquinho escondida. Vocês precisam entender o sentido do texto, tá bom? E o descritor 22, vocês precisam fazer o que? Identificar o propósito comunicativo. Vocês precisam saber para que ele serve. Aquele texto ali foi escrito para quê? Vamos voltar aqui, ó. Vamos fazer de conta que tem uma questão lá que pergunte: para que esse texto aqui do H1N1 foi escrito? Ele foi escrito para fazer o quê? Ele não foi escrito para lhe mostrar o que fazer. Lembra o que eu disse? Que ele era um texto instrutivo. Ele ensina você o que fazer para não adoecer. Então, a função dele é instruir sobre alguma coisa. Digamos, fazer com que dizer para você que se você fizer o que está aqui, você não vai pegar essa doença. Esse outro texto aqui, é um texto do mesmo tipo, um texto instrutivo. Qual é a função dele? Ensinar a fazer uma coisa. Bom, então, se por acaso cair uma questão perguntando qual é a função desse texto ou a função desse, você sabe que a função do texto instrutivo é para ensinar a fazer alguma coisa. Bom, aí você vai lá e marca a resposta, ok? Não é difícil. Precisa que vocês leiam com cuidado. Leia esse texto aqui, que ele é um pouquinho maior do que esse. Esse aqui é bem pequenininho, dá para entender fácil. Mas esse aqui é um pouco maior. Então não leia só uma vez não, leiam duas. Se tiver alguma palavrinha aqui que vocês não sabem o que significa, perguntem para a mãe ou pai ou alguém adulto da família. Ou então perguntem pelo WhatsApp para a gente. E Júnior, eu estava lendo o texto lá e encontrei uma palavra que eu não sei o que é. Então peça para mim, bote lá no WhatsApp. Ou se você tiver acesso à internet no seu celular, coloque no Google aquela palavra que ele vai dizer o que é que ela significa, tá bom? Mas é lendo que vocês vão conseguir aprender mais. Tá bom, meninos e meninas? Então fiquem com Deus. Até a próxima semana. Não esqueçam de preencher o diário de estudos e de fazer as tarefas sem acumular, tá bom? Grande abraço. Beijo do professor Júnior. Tchau, tchau.